O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida, e se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São Paulo Miki. Em japonês eles pronunciam Paulo Miki, que foi um padre jesuíta, primeiro padre sacerdote japonês ordenado no Japão, né? No início da evangelização daquele país. São Francisco Xavier, jesuíta, começou a evangelização e em 50 anos já havia 20.000 japoneses católicos no Japão. Acontece, porém, que devido às situações políticas ao redor, porque a Espanha tinha invadido as Filipinas, o Japão, que estava passando nesse momento por um processo de unificação, resolveu se fechar às influências ocidentais e iniciou um período de fechamento, de rejeição, de contato com qualquer coisa ocidental. Esse período de fechamento, ele durou até o século XIX. Só para a gente ter um pouco, né, a noção esquemática da história do Japão. O fato é que, por isso, os cristãos começaram a ser perseguidos. Quando São Paulo Miki foi martirizado, o catolicismo já era proibido no Japão há 10 anos. No entanto, eles continuaram cultuando a Deus, e ele, 3 jesuítas, 6 franciscanos e adolescentes de 11 a 16 anos foram martirizados de uma forma cruel. Eles tiveram que caminhar cerca de 1.000 quilômetros. Para se localizar, 1.000 quilômetros é daqui para Brasília. 1.000 quilômetros é daqui para a fronteira tem que cruzar o Mato Grosso do Sul e chegar na fronteira de São Paulo, né? Tiveram que caminhar isso tudo, para então finalmente serem crucificados. Foram todos crucificados. O Papa Bento XVI, narrando o martírio dos japoneses, desses mártires japoneses, diz: nós vemos ali, em pleno século XVI, nós estamos na época do descobrimento do Brasil, né? São Paulo Miki foi martirizado em 1597, o Brasil só fazia 97 anos que tinha sido descoberto. Eles foram martirizados com a tal alegria, com uma tal entrega a Deus, uma felicidade que nós vemos neles, no século XVI, que eles são da mesma estirpe
da mesma raça, do mesmo DNA dos primeiros mártires cristãos. Essa alegria, a alegria de dar a vida por Cristo. E aí isso nos leva a perguntar, mas por que nós não somos assim? Porque quando nos tiram alguma coisinha, nós já gritamos. Porque quando alguém nos tira aquilo que nós queríamos, nós já dizemos, né, que é injustiça, começamos a reclamar, ficamos tristes, deprimimos, ficamos com raiva, ansiosos e começamos a sofrer. Por que é que nós não temos a alegria desses mártires? Porque nós não passamos pelo mesmo processo de santificação que eles passaram. Vejam, Jesus no Evangelho de hoje coloca os seus apóstolos nesta escola. Vamos aqui entender. Deixa os mártires japoneses de lado um pouquinho. Vamos ver os apóstolos no Evangelho do jeito que eles estão no momento que Jesus dá a eles a missão de ir 2 a 2, combater os demônios. Não levem, né, dinheiro, não levem a não ser um cajado. Vão lá com sua pobreza, não levem 2 túnicas, etc, etc. O que é que os apóstolos são nesse momento? Nós sabemos que os apóstolos têm fé, nós sabemos que os apóstolos creem em Jesus, mas nós sabemos que nesse momento aqui, ainda não é Pentecostes, nesse momento aqui, os apóstolos ainda não são santos. Eles são como a maioria de nós. Aquilo que Santo Tomás de Aquino chama de continentes. O que é um continente? Uma pessoa que se contém. É o seguinte, vamos lá. Aguenta comigo que vai entender, vai iluminar a sua vida. Essa parte é importante agora. Aguenta firme, entender. Você faz as suas coisas com a sua vontade. Ok? A sua vontade é livre. É diferente dos animais. O cachorrinho que você tem em casa, ele não é livre. Você bate assim, pá, ele sai correndo assustado. Foge da dor. Ou então você dá para ele um ossinho, ele sai correndo atrás do ossinho, busca o prazer. São os animais. Nós não, nós temos uma vontade livre. Nós somos capazes de abraçar uma dor por uma coisa importante. Nós somos capazes de fugir do prazer por uma coisa importante. Mas quem é que vai convencer a nossa vontade? A nossa vontade, ela colhe a vontade é cega. Ela é uma potência cega. Ela colhe informações de 2 fontes. Fonte número 1, dos sentimentos, como animal. Dor, socorro, socorro, socorro. Prazer, eu quero. São as paixões, os sentimentos. Normal. Essa é a parte animal. Mas existe uma outra coisa dentro de nós que é a inteligência. A inteligência consegue ver que tem aquela dor que é importante. Sei lá, a dor de uma injeção daquelas oleosas bem doídas. A minha inteligência vê que aquilo é importante e abraça aquela dor. Diz, não, doutor, pode aplicar a injeção. Enfermeiro, pode aplicar a injeção. Eu quero. Eu abraço a dor, porque a inteligência mostrou. Então vejam, a nossa vontade, ela pode ser guiada como os animais, foge da dor e busca o prazer, ou ser guiada por verdades que a gente contempla, pela inteligência natural ou pela fé sobrenatural. Vamos agora aplicar. Os mártires do Japão, eles pela inteligência viram Jesus, viram o amor a Jesus. E a inteligência deles deu tal alegria que a vontade alegremente se desprendeu dessa vida. Uma das crianças que foi martirizada, quando ele ouviu o soldado dizendo que ele seria morto, ele deu um grito de alegria, sabendo que iria ver Jesus e Nossa Senhora, e rodopiou de alegria. A inteligência dele no ato de fé estava vendo. A vontade vai alegre. Mas os apóstolos,
do Evangelho ainda não estavam vendo tudo plenamente. Eles já enxergavam, eles já tinham fé. Eles eram como nós somos agora. A gente vê que Jesus é Deus, vê que Jesus é importante, vê que nós queremos amar Jesus, mas dentro de nós ainda tem tanta informação que vem das nossas paixões, dos nossos sentimentos, dos nossos apegos, que todas as vezes que Jesus nos pede uma coisa, é como se Ele estivesse sendo cruel e nos arrancasse um pedaço. Nós não damos rodopios de alegria como a criança em Nagasaki, que vai alegre ver Jesus e vai para o céu, ele deixa tudo e alegre vai para o martírio. Não. Quando Jesus nos pede uma coisa, nós olhamos para aquela coisa que nós temos que nos despedir e aquilo nos dá tristeza. E quando a gente ainda não perdeu a coisa, mas está vendo que vai perder, aquilo nos dá ansiedade. Agita. Por quê? Porque a nossa inteligência já viu Jesus, mas as nossas paixões ainda não estão domesticadas, não estão pedagogicamente transformadas. Nós ainda não fizemos a tarefa de casa, ainda não fizemos o trabalho de conduzir esses nossos sentimentos doidos na direção daquilo que a nossa inteligência está vendo com a fé. Essa é a situação dos apóstolos no Evangelho de hoje. Tanto é verdade, confirmando que é essa a situação deles, que quando vier a paixão de Cristo, a cruz de Jesus, eles dão no pé. Judas traiu, Pedro negou 3 vezes, 9 apóstolos deram no pé, e ficou somente João aos pés da cruz. Então o que é que Jesus está fazendo para que esses apóstolos estejam prontos? Vejam a pedagogia de Jesus. Jesus começa a dizer, tá, vamos começar então. Vocês ainda não são capazes de renunciar à vida de vocês. Ainda não são capazes de ser mártires. Serão, tirando Judas, que se perdeu, os outros todos serão capazes do martírio. Serão capazes de renunciar tudo por amor a Jesus. Alegremente. Vai acontecer. Também São Pedro será como Paulo Miki e seus companheiros. Também os outros, André, Tiago, João, todos os apóstolos serão assim. Mas ainda não. Jesus então pedagogicamente diz, olha é o seguinte, eu vou mandar vocês para uma situação difícil. Bom pedagogo Jesus. Não mandou eles para viver uma vida boa. Vocês vão lá enfrentar o diabo. Ok? Combinado? Vocês vão expulsar os espíritos impuros. E, para que vocês consigam vencer essa missão difícil, vocês vão desapegar de coisas. Vocês vão fazer exercícios de desapego. Vocês vão deixar de ficar apegado ao dinheiro, não leva sacola. Vocês vão ficar desapegados aos confortos, não levem 2 túnicas. Vocês vão fazer esse exercício. Veja como Jesus é um pedagogo. É um pai bondoso que vai educando seus filhos e eles vão se desapegando. Ao invés de ser aquela mamãe que mima a criança e cobre a criança de cuidados. Ai, ele não pode sofrer, tadinhozinho, coitadinho, ai, ai, ai. Não, Jesus é bom. Ele diz, ó, vai lá, enfrenta o capeta e ainda é o seguinte, vai lá desarmado de você, mas armado de Deus. Vai como Davi que enfrenta Golias. Não leve a couraça de Saul, não leve o capacete de Saul, não leve nada, não leve a espada de Saul, você vai levar somente as 5 pedrinhas, né? E o seu estilingue para arremessar as coisas. Vai para Golias. Vejam a pedagogia de Jesus. Jesus então vai nos acostumando ao desapego. Foi exatamente porque Davi, que começou tão bem o seu processo de formação, esqueceu disso, quando ele se tornou rei, que ele se apegou novamente ao bem-estar, às coisas boas da vida.
Quando ele, no seu palácio real, a geógrafo diz assim: era a época em que os reis partiam para a guerra. E Davi estava no seu palácio, andando ociosamente. Mas você não devia estar na guerra? Era a época em que os reis partem para a guerra. Os reis vão para a guerra, vai lá. Você não devia estar na guerra? Davi olha no seu palácio lá, no jardim, e vê uma mulher bonita e peca. Deus havia ensinado Davi a ir desapegado, com 5 pedrinhas no seu alforje. Davi se apega a tudo de novo, e na hora do vamos ver, trai a Deus. Assim, também os apóstolos. Deus é pedagógico. Deus quer ser pedagógico conosco. Deus quer fazer de nós grandes, generosos e alegres mártires, como os mártires de Nagasaki. Não estamos prontos. Não estamos prontos. Mas nós precisamos, pedagogicamente, fazer esse caminho, seguir esse caminho. É claro que exatamente por falta de pedagogia, algumas pessoas adoecem nesse caminho. Por quê? Porque com a inteligência vem o que deve ser, mas não tem a coragem de amorosamente, pedagogicamente, pacientemente ir conduzindo as suas paixões para amar Jesus. O que é que algumas pessoas fazem? Quando veem que não conseguem mudar essas suas paixões com aquela paciência para chegar no amor dos mártires em Nagasaki, as pessoas o que fazem? Mudam a doutrina. São os apóstatas. Ao invés de dizer, não, Jesus quer que eu me dê a minha vida por Ele, eles fazem uma versão adaptada e fácil do cristianismo. E dizem assim, mas não precisa disso. Vocês acham que Jesus vai pedir isso de nós? Não precisa ir para a guerra, como Davi. Na época em que os reis partem para a guerra, Davi diz, não, calma, deixa eu ficar aqui no palácio real. Vai dar tudo certo. Não precisa desse radicalismo de ir combater os demônios como os apóstolos lá, não. Deu tudo errado. Então, nosso Senhor quer fazer de nós grandes e amorosos, alegres e fervorosos mártires. Então, na época em que os reis partem para a guerra, na época em que Jesus quer nos mandar para expulsar os demônios, somente com sandálias, sem 2 túnicas, sem dinheiro no alforje, o que estamos fazendo nós? Estamos sendo pais bondosos, mães bondosas, que pedagogicamente, amorosamente, lentamente vão conduzindo as paixões, os sentimentos para o lugar correto? Façamos esse processo paciente e pedagógico, e então iremos colher grandes frutos de alegria, de amor por Jesus. Mesmo que o nosso martírio não seja como o de Paulo Miki, mas seja o martírio do dia a dia.